lá, fazendo e fundamentalmente editando, depois tirando essas esperas, esses momentos que eu copio um link. Já experimentei diferentes coisas, baixar o vídeo, mas a qualidade se alterou muito. Então, vamos continuar estudando. Bom, tudo isso que estamos falando vai ser editado e cortado. Muito bem. Então, o assunto de hoje é o racidismo e eu focalizo principalmente na questão da música, né? E o racidismo que estamos falando é um movimento criado, diz a tradição, pelo Baal Shem Tov em finais do século XVIII e que se propagou, cresceu muito em toda a Europa Oriental, pegou muito rapidamente, mas que depois tudo isso desapareceu com a Shoah, né? Os únicos que sobreviveram das diferentes grupos racídicos, alguns foram para os Estados Unidos e a maior parte deles foram para Israel, e alguns se desenvolveram mais ou menos, salvo Chabad nos Estados Unidos, que virou uma Coca-Cola, e tem hoje em dia Chabad nos lugares mais recônditos do planeta, cresceu muito exponencialmente, graças à visão, né, do último Rebbe, que eu acho que foi no ano 51, que ele, o sogro dele foi o Rebbe anterior, não teve filhos homens, então chamou ele para trabalhar com ele. Ele já era um rabino muito destacado. E pouco tempo depois, quando ele já ficou como Rebbe, no ano 52 ou 53, ele bolou toda uma estratégia de funcionamento do grupo, que é o que a gente conhece hoje e que foi fantasticamente bem sucedida, né? Mas, em todo caso, o hasidismo do qual vamos falar hoje não é esse de hoje em dia, embora podemos comentar algumas coisas, mas é fundamentalmente o hasidismo histórico que começou em finais do século XVIII e recuperou, escolheu algumas das ideias principais do misticismo judaico. Então trouxe o misticismo judaico, a Kabbalah, para se popularizar, coisa que não acontecia até esse momento, porque eh, o misticismo judaico se nutria em grupos muito reduzidos e era totalmente proibido para os rabinos mais conhecedores passarem esse conhecimento para qualquer um que não fosse já eh, muito sábio, né? Então, o hasidismo trouxe o misticismo, ou pelo menos os aspectos que eles escolheram da prática e das ideias místicas, para que sejam facilmente compreensíveis pelo povo. Fundamentalmente porque eles eh, cresceram num momento, estava falando disso na aula anterior, num momento, na Europa Oriental, a situação existencial dos judeus era terrivelmente opressiva em todos os sentidos, e dentro da própria comunidade judaica existia também uma elitização da vivência judaica, porque o judaísmo era você saber conhecer as leis para poder ser observante, né? O judaísmo sempre nessas épocas era uma questão de fazer, de cumprir. Primeiro tem que cumprir e depois podemos conversar outras coisas, mas não era uma questão de filosofia e de práticas místicas, não. O negócio era o que Deus quer de nós, e isso está na Torá, né? Nesse tipo de judaísmo. Então, as pessoas não conheciam de leis e para você aprender isso, você tinha que estudar numa yeshiva, e yeshiva custava muito caro para você estudar. Então, na Europa Oriental, nessas populações muito miseráveis e muito oprimidas, com perseguições, tinha se estabelecido uma elite dentro da comunidade judaica entre pessoas que conheciam rabinos e algumas pessoas ricas e casavam os filhos entre eles, e o resto da população, como não conhecia, não sabia como praticar judaísmo, não tinha expectativa na vida material e não tinha expectativa na vida espiritual. E foi então nesse campo predisponente, sofrido, que nasceu o,
o Hassidismo, com as ideias do Baal Shem Tov, diz pelo menos isso a tradição, de que foi ele não deixou nada escrito. Tudo que a gente conhece dele são referências de alunos e seguidores, eh, que ele trouxe como uma espécie de democratização da vivência espiritual, convencendo o povo, que você pode estudar, claro, você tem que conhecer de leis, claro, tudo, mas se você quiser sentir a presença de Deus na tua vida, você quer, eles chamam de veikut, né? Deve que cola, você quer se juntar com Deus, quer experimentar, digamos, esses estágios da espiritualidade, você simplesmente tem que querer. A sua intenção é suficiente. Então, você pode cantar uma canção sem palavras, mesmo que você não conheça o texto, não, se você cantar com toda a sua kavaná, como se diz, sua intenção, isso já é suficiente para você poder vivenciar a vida espiritual, né? Então, imagina, claro, isso pegou um povo totalmente sofredor, né, em todos os sentidos, e isso trouxe toda assim como aconteceu também anos antes, século antes, com o sabatianismo, né, o falso Messias, o Shabbatai Tzvi, o povo sofredor pegou uma possibilidade de salvação, né, que trazia o Messias, né? Então a pessoa está sofrendo, de repente vem uma pessoa e diz, eu sou o Messias, né? Então o Messias vai trazer a salvação, então essas coisas pegaram assim e se difundiram muito rapidamente. No caso do Hassidismo aconteceu igual, né? Então vamos focalizar mais um pouquinho na parte musical, né? No judaísmo, a partir do judaísmo rabínico, né? Estamos falando do começo dessa era, né? O último templo, se destruiu no ano 70 da Era Comum. A partir de aí, claro, os rabinos decretaram luto eterno pela destruição do templo e da cidade de Jerusalém, né? Então, houve sempre restrições a todo tipo de manifestação que não seja uma coisa muito austera, muito sóbria dentro do serviço religioso, e junto com isso cresceu também uma espécie de receio em relação à música que ficou inerente à condição judaica religiosa, né? E esse receio subsistiu século tras século, como acontece com alguns mitos conhecidos, paradigmas e premissas culturais que sobrevivem porque, bom, já estão, as pessoas repetem até com as culturas familiares, né? Ou institucionais, né? Que se manifestam uma e outra vez, né? A gente nem sabe por quê, mas continua fazendo algumas coisas do mesmo jeito. São paradigmas que ficam no inconsciente coletivo, por assim dizer, né? Desde as épocas talmúdicas, sempre foram discutidos os parâmetros e a licitude até da música no serviço religioso. Houve um momento de proibição de prática de qualquer música, porque tinha sido decretado luto eterno pela destruição do Templo de Jerusalém. E depois isto evoluiu para a proibição de uso de instrumentos musicais na sinagoga pelo mesmo motivo. Depois, em outras épocas, havia um olhar de desconfiança por causa da importância da música em ritos de povos vizinhos, em ritos pagãos. Então, se os pagãos usam música, a gente eh, não deve usar, né? Ou por causa, diziam, da sensualidade inerente à música. Porque tinha dançarinas e coisas lá nos povos vizinhos. Inclusive, houve dançarinas que eram hebreias, e que iam a trabalhar em povos vizinhos e eram muito famosas, conhecidas as dançarinas hebreias. Mas dentro do judaísmo era proibido, né? Depois, mais tarde, também se questionava porque algumas formas musicais, a forma musical, a linguagem musical, era relacionada com formas musicais que se faziam em outras religiões. A questão de que
durante séculos e séculos e séculos, sempre houve receios em relação à música no serviço religioso. Então, por exemplo, no século XII, século XIII, se desenvolveu uma tradição pietista, era, né, na Alemanha, que se chamou Hassidei Ashkenaz. Esses Hassidim não têm nada a ver com o hassidismo que estamos estudando hoje, né? A palavra Hassid significa seguidor de um líder, de um Rebbe, né? No caso do hassidismo de hoje, né? O Hassid. E a palavra Hassid vem da palavra Hesed, que significa bondade, né? Em todo caso, ser aderente, ser seguidor de um desses líderes importantes tinha a ver com uma questão de procura de desenvolver as coisas boas, e sabemos que na Kabbalah, uma das sefirot, que são as emanações pelas quais Deus se comunica, né, com a sua criação, uma é a sefirá de Hesed, né, que é bondade, né? Então, essa tradição pietista foi fundada por um rabino importante da época, estamos falando do século XII e XIII, que se chamava Shmuel Ehassid, e depois seu filho Yehudá. O filho, o Yehudá, que era um místico, era moralista, ele ganhou uma enorme reputação e popularidade no mundo ashkenazi. E escreveu um livro que se chama Sefer Hasidim, Livro dos Devotos, né? Que se tornou um livro de consulta, né? Então, eles viam na prece a suprema atividade do homem. Era uma coisa muito vivencial, que depois isso no centro da Europa se perdeu muito, né? Que é a mesma coisa que depois falou o Baal Shem Tov. Ele disse, tudo isso que eu consegui foi mais pela reza, mais do que por todos os meus estudos, só pela reza. Quer dizer, aquela coisa de trazer ao próprio corpo, né? O ser integral, né? A vivência do espiritual, mais do que uma coisa que é uma reunião cultural, né? Uma coisa do intelecto. Alguns diziam que a prece precisava da música por ser o único que é capaz de afastar os pensamentos das preocupações e porque a música ajuda a modelar o complexo de ideias que sugere cada palavra do texto litúrgico. O resultado destas ideias foi uma genuína tradição de poesias religiosas, né? Poesias, poemas, né? Que se chamam piutim, né? Muitos entraram no Sidur. Por quê? E porque se popularizaram, então acabaram entrando, Adonolam, Lejadodi, todos esses são piutim, né? Outros são salmos que entraram no Sidur, mas geralmente no Sidur temos muitos poemas, geralmente medievais, né? Que entraram no Sidur. Eh, E nesses cânticos se dá sempre à música um lugar preferencial. Mas aí imediatamente surgiram outras pessoas dentro do mesmo grupo que se relacionavam com o texto, mantendo ainda uma relação de receio com a música, né? O que estes últimos fizeram foi simplesmente continuar com a tradição secular de controvérsia. Durante todos os séculos seguintes, podemos apreciar em todas as fontes históricas gerais, e especificamente de música judaica, uma convivência muito conflituosa entre racionalistas que defendiam o texto e a inexorável influência cultural do meio circundante, a evolução dos gostos musicais e depois o aprimoramento musical dos Hazanim e dos compositores, os que escreviam música para a sinagoga, né? Hoje já podemos detectar uma linha reta que vai desde essa consciência do pietismo, né, do século XII, até os estudiosos que deram forma aos estudos litúrgicos modernos. Para estes, qualquer vivência mais vivencial é uma coisa de esotéricos. E chegando aos nossos dias, poderia-se dizer que o predomínio do racionalismo em detrimento do vivencial, como se fossem excludentes, não são. Assim como conhecemos hoje, é uma herança que recebemos desses estudiosos que estabeleceram os cânones da moderna investigação judaica sobre a liturgia, né? Aí, esses eram os fundadores da tradição, depois se chama
Wissenschaft des Judentums, a ciência do judaísmo. Leopold Suns, Ismar Ellbogen, eram enraizados profundamente na tradição filológica alemã, entendiam a liturgia como uma questão de análise de manuscritos, catálogos dos textos, que constituem o corpus da prece, origens históricas, nada que parecesse a uma experiência espiritual, né? Nada que fosse um encontro com alguma dimensão da existência diferente do dia a dia. E eles praticamente não mencionam a música e muito menos o Hazan, né? O oficiante religioso que canta, né? Então, eh, quer dizer, a música no serviço religioso tem sido um assunto controvertido desde os começos da existência da sinagoga. E só se tornou mais ainda a partir do século XII, em parte como reação à profissionalização dos músicos como canteros, como falei, os Hazanim, com o seu canto, e dos compositores, né? Muito bem. Aconteceu na Europa uma das tantas tragédias que viveu o povo judeu durante mais de 1000 anos, né? Que o centro do judaísmo foi a Europa, né? Que se chamava as massacres de Khmelnytsky, 1648, 1654. Foram o ponto mais cruel de perseguições ao povo judeu até esse momento, pelo número das vítimas, né? O caos econômico afetava principalmente as regiões do sul, na Ucrânia, onde os judeus se apinhavam nos pequenos povoados, né? Os shtetl. Internacionalmente, uma sociedade de cultos e ricos estava deixando de fora as massas, que eram sofredoras, ignorantes e cheias de superstições. As elites rabínicas se opunham a qualquer estudo ou prática mística. Também, não esqueçamos também de que em 1666 foi a grande caída do sabatianismo, né? O Shabbatai Tzvi foi aquele que se levantou dizendo, era personagem turco, que teve um rabino importante do Cairo, Natan, que reconheceu ele como sendo o Messias. Ele falou, eu sou o Messias. Um cara muito carismático. E, de novo, as massas da Europa, olha, o cara vinha da Turquia. Toda a Europa Oriental, milhões de pessoas aderiram ao sabatianismo. Por quê? E, de novo, porque se chega o Messias, vamos nos salvar dessa opressão, desse sofrimento, da fome, das perseguições. Então, todo mundo aderiu. E durante várias décadas só fez crescer esse movimento, até que o Império Otomano, considerando o Shabbatai Tzvi uma ameaça, eh, falou, ou você vai se converter ao Islã ou você morre. E ele se converteu ao Islã, simplesmente. Então, deixou órfão, né, a milhões de pessoas. Foi um sofrimento muito terrível. De novo, não esqueçamos o, a vida que eles tinham, né? A sensação existencial com que eles viviam, as perseguições, a fome. Então, perder essa expectativa de salvação foi uma tragédia. Então, claro, teve algumas autoridades que consideraram tudo isso é culpa do misticismo, porque senão, se as pessoas não foram um pouco mais racionais, não adeririam a um cara que diz eu sou Messias, eu vou salvar e não sei o quê. Tudo isso é culpa do misticismo. Então, o establishment rabínico da Europa Oriental inteira proibiu terminantemente qualquer estudo de qualquer misticismo, né? Então, eh, se consolidou então uma religião concentrada no estudo do Talmud e do Shulchan Aruch, que é o Código das Leis, né? Ou seja, no conhecimento. O que é muito bom, mas restringiu a aproximação do homem comum, iletrado e sem possibilidades de estudar pelo custo econômico. Ou seja, o homem do povo vivia uma realidade concreta de opressão e carência e não tinha acesso à realização espiritual por falta de conhecimento.
Então, é nesse contexto que aparece o Baal Shem Tov e começa a pregar as suas ideias. As elites religiosas anteriores ao Hassidismo nutriam uma aproximação intelectual racional ao texto e à prática. Eram grupos fechados aos quais devia centrar sob determinadas condições de conhecimento, e isso dependia também da possibilidade econômica. No outro extremo, havia o antigo misticismo hermético e reservado durante séculos a pequenos grupos de estudiosos. Aí o Hassidismo veio para sintetizar estudo e ideias místicas, democratizando a experiência espiritual. O fundador do Hassidismo, conhecido como Baal Shem Tov, que nasceu por volta de 1700, ele falava em parábolas fáceis que todo o povo pudesse compreender. Ele ensinava que Deus deve ser mais amado do que temido e que qualquer um que queira pode chegar a ele mesmo sem ter conhecimentos. Há, contudo, uma preparação para esse contato que consta de três estudos. A Kavaná, três estágios. A Kavaná, que é a intenção, uma total intenção e concentração. Dveikut, que é uma adesão intensa na qual a ideia de separação com Deus desaparece. Dveikut, devek é cola, né? Então, a separação com Deus desaparece. O místico que quer é sentir a presença de Deus na sua vida, aqui, perto, junto, né? E também se chama também Bitul Sheyesh, diz a Kabbalah. É a eliminação de tudo o que há. Existe uma anulação do ego. Então, aí você se junta com Deus. E Itlahavut, que é uma espécie de fogo devocional que conduz a pessoa a se render à reza. Então, essa facilidade de comunhão com a divindade permite uma proximidade, uma intimidade com Deus, o que resulta em fé na vida, independentemente da situação existencial, porque Ele, misericordioso, e seu amor por Israel é eterno. Então, tudo isto, que parece uma questão só de, de místicos delirantes, estava falando isso também na aula anterior para o grupo Guilá, tudo isso não é nada mais do que uma coisa que a pessoa sente, né? Uma coisa é o que se chama a leitura literal, e outra coisa é que tem pessoas que, na hora de ver as nossas fontes, percebe que há um mundo maior por trás daquilo. É uma coisa que se sente, né? Claro, nós temos diferentes tipos de aproximação com o texto, e o último seria a aproximação mística, o que chama Sod, né? A primeira é a aproximação literal. Você lê os relatos, as mitzvot, estamos falando da Torá, né? Então, e depois está o remes, o derash, que já são interpretações, alegorias, metáforas. Você lê tudo isso como uma metáfora de um mundo mais rico e maior que está por trás de tudo isso, que há uma intenção na escrita de tudo isso. Cada lei tem uma intenção por trás, cada ritual tem uma intenção por trás, e tudo isso é para nos beneficiar, é para a evolução pessoal, que sempre o misticismo é como uma psicologia, né? Tem a psicologia, a Kabbalah, né? A psicologia do misticismo judaico, como tem a psicologia budista também, que são aproximações a cada uma das coisas que o ser humano carrega no seu subconsciente e que ele tem que saber identificar e poder trabalhá-las exatamente como faria com um terapeuta, né? Todos os sistemas místicos não são uma passagem para uma viagem delirante, mas são ferramentas para cada um de nós trabalhar as coisas que precisam evoluir. Mas para isso tem que ressoar em você. Se você é uma pessoa absolutamente racionalista, aquilo não vai ressoar em você, você não vai gostar desse tipo de interpretação. Você vai achar realmente que é uma forçação de barra, né? Que é um delírio, como também a psicologia achou durante muitas décadas, até que parou. Hoje em dia, todos os psicólogos e os próprios médicos reconhecem
as benesses, né, os benefícios da dimensão espiritual, porque se comprova até as curas de doenças graves e tudo isso. Eh, então, eles também adotaram rapidamente as ideias do Baal Shem Tov. Uma das coisas também que, e o principal que eu queria dizer, tudo isso que esqueci, é que tudo isto faz com que a pessoa que nutre esse tipo de vivência espiritual, ele consegue administrar melhor o que vai acontecendo na vida, né? Que a vida tem seus altos, seus baixos, seus desafios, seus momentos trágicos. Então, uma pessoa que tem a religiosidade e nutre não só a dimensão espiritual, como as questões místicas também, no seu dia a dia, ele consegue melhor administrar os desafios da vida sem ser totalmente arrastado ou devorado, né, por essas coisas, como costuma acontecer muitas vezes que as circunstâncias tiram do nosso centro, nos arrastam, nos deixam, nos perturbam. Não é que a gente vai virar frios em relação às coisas, mas quando tem um mundo interno com certos paradigmas de mais de confiança, de fé, a gente consegue melhor administrar os desafios da vida, né? Outra das coisas em relação ao Hassidismo foi o resgate da questão da alegria, porque já existem uma e outra menção às questões da alegria em diferentes fontes do judaísmo, mas eles pegaram isso como uma coisa fundamental. A gente tem que procurar alegria. De novo, já falei isso alguma vez, não é alegria histérica de dizer a gente tem que estar alegre, vamos dançar, e nós falamos, não, se o mundo está caindo, eu estou alegre igual. Não é essa a alegria, mas trata-se de uma procura permanente por um estado, digamos, de beatitude que dá a gratidão, que dá o assombro, né, que a gente tem pela criação, tudo isso dá uma questão de alegria que a própria observância das próprias brachot que a gente vai pronunciando o tempo inteiro nos dá a sensação de que a gente é abençoado o tempo inteiro com uma série de coisas, desde o momento que a gente acorda de manhã, quando a teologia judaica diz que a nossa alma nos é devolvida, né? A gente agradece, fala, Modéani, eu sou grato pela restituição da minha alma. Então, quando a gente tem nossa vida pautada por essas brachot, mais uma questão de observância e de leis, é uma questão de riqueza, consciência de riqueza. Se eu estou agradecendo, faço uma bênção, agradecendo porque estou comendo alguma coisa, porque estou vendo alguma coisa, tudo isso me enriquece, né? E sabemos que a tendência natural do ser humano é olhar em tudo o que não temos, o que não há, né? O que está mal, o que precisa ser solucionado, o que pendentes. Então, essa questão das brachot pode colaborar muito com essa procura de um estado de agradecimento. Então, esse é o negócio da nutrição da alegria também. Diz o Hassidismo que a Shekhinah, né, a presença divina, repousa num semblante que está alegre e feliz, né? O versículo do Salmo 100 diz: servir ao Senhor com alegria. Tem que ser fonte de inspiração para a vida religiosa, né? A gente tem que estar feliz de cultuar, né, a Deus, da vida religiosa. A gente chega a Deus com alegria e o coração cheio de música e de canto. Então, essas são ideias novas do Hassidismo depois de séculos de receio em relação à música e ao canto. Imagina a dança, né? Nem pensar. A música ocupou um lugar medular na vida e as práticas hassídicas. E todos os teóricos iniciais do Hassidismo, importantes pensadores e filósofos, pregavam teorias a respeito do poder da música, do canto, da melodia, da dança. Por exemplo, o próprio fundador, o Baal Shem Tov, embora não se conheçam obras escritas por ele,
Ele se acreditava que ele tinha a capacidade de conhecer os pensamentos dos seus Hasidim só com ouvi-los cantar os Nigunim. Olha que interessante. Ele, com ver como estavam cantando essa canção sem palavras, ele conseguia conceber. Claro, porque a gente vê se está inspirado ou não está inspirado, se está fazendo friamente, se está fazendo burocraticamente. Tudo isso dá para ver. Não precisa ser um rebe racídico, né, para perceber como o outro está fazendo alguma vivência religiosa, né? Depois, o Schneur Zalman de Liadi, ele é o fundador do ramo de Chabad, né? Dentre os Hasidim. Dizia que a canção com palavras termina quando as palavras acabam, enquanto o nigun, sem palavras, pode ser repetido sem fim, né? Permitindo que a pessoa possa botar para fora a expressão do mais profundo do seu coração, né? O nigun se chama nigun Ein Sof, nigun que não tem fim, né? É um pedacinho de música, né? Uma estrutura de música, uma frase musical que se repete muitas vezes. E isso está comprovado pela ciência que isso é propício para a vida religiosa. Você começar uma reunião, uma reza, até uma reunião de estudo, cantando um nigun durante uns minutos, uma coisa que se repete, deixa você num estado que é propício para a questão religiosa. A mesma coisa que a dança também. Os Hasidim reviveram também a coisa do movimento corporal, né? Então, isso também mexe algumas coisas, né, na nossa cabeça que também nos serve para concentração, para depois a gente rezar, a gente estudar. Outro muito importante pensador hassídico, Levi Yitzhak de Berdichev, o mais dotado musicalmente dos rebes conhecidos hassídicos. Ele deixou escritas várias canções em hebraico e em yiddish, e muitas vezes misturados, um pouco de yiddish, um pouco em hebraico, né? São verdadeiras pérolas da canção judaica, até hoje se cantam as canções deles, são muito populares. Uma se chama Dudele, né? Porque uma das características do hassidismo é a intimidade com Deus. Então, chamava Deus de Du, em Yiddish, né? Tu, né? Mas é a mesma coisa que dizer pai e dizer paizinho. Então, em lugar de Du, é Dudele, né? Quer dizer, vocêzinho seria, né? Se refere a Deus, né? Outro é Din Toire mit Gott, quer dizer, ele fica na frente de Deus dizendo, escuta aí, eu estou aqui para te julgar. Olha o que está passando o nosso povo e você está permitindo que aconteça isto e aquilo, não sei o quê. É uma canção em Yiddish de Levi Yitzhak de Berdichev. Outro se chama Got Fun Avrom, que é uma canção em Yiddish que se canta na hora da Havdalah. Também tem várias, né? Bom, outro maravilhoso é Nachman de Bratslav, né? E até hoje tem esse movimento, essa rama hassídica em Israel e nos Estados Unidos que se chama Breslev ou Breslov, né? Mas na época esse lugar se chamava Bratslav e Reb Nachman é muito citado porque ele é um autor delicioso, por assim dizer. Além de ser um grande filósofo, ele é um poeta muito importante, então ele é citado por todo tipo de rabinos, desde os mais reformistas até os mais ortodoxos, porque simplesmente ele é um escritor que é uma delícia de ouvir, né? E tem muitas ideias, tem muitos ditados, né? Que ficaram famosos, né? Ele disse assim, que cada partícula de pensamento possui sua própria melodia e que há música em toda a criação, na natureza, no céu, na terra, na alma humana, na fé em Deus, e há portões no céu que só podem ser abertos com a canção e o louvor. Olha que interessante, né? Um importante escritor, filósofo judeu, que disse que há portões no céu que somente com
com a canção podem ser abertas, né? O homem que canta e dança é inspirado a melhorar sua vida e cada membro do corpo contém o ritmo da melodia. Qué maravilloso es complementar palabras, melodía y danza. Outro foi o chamado Gerer Reve, né? Itzhak Meir de Ger, né? Que o mundo é criado de novo a cada dia e novas canções são criadas com ele. Bom, o Nigum, então, é uma canção sem palavras, entoado com a repetição de uma sílaba, como ai, 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 dai, 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 oi, 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 olá, lá, bim, bam. Essas são as sílabas usadas tradicionalmente pelo Hassidismo até hoje, né? Ou com a combinação de algumas dessas, né? E se converteu na principal expressão musical do Hassidismo. Hoje em dia, o que é conhecido como neo-hassídico, né, produzido principalmente nos Estados Unidos, eh, tem coisas muito bonitas também, compositores atuais que compõem alguma coisa que a gente reconhece que a intenção é a mesma do hassidismo. E algumas realmente são muito, muito bem conseguidas, né? Composições deliciosas compostas hoje em dia, até por pessoas jovens hoje, eh, principalmente nos Estados Unidos, e eles incluem nas suas composições, claro, hoje em dia já não é mais mistura de Yiddish e hebraico, mas é hebraico e inglês, né? Porque é feito para o público americano principalmente, mas eles colocam no meio algum oi, 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 dai, 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 bim, bam também, porque são as coisas típicas do hassidismo. Então, são músicas reconhecivelmente americanas, porque a gente percebe a influência direta da música country, as que são um pouco mais vivas, dos negro spirituals, a gente reconhece, mas algumas são muito bonitas, né? São muito inspiradoras, algumas muito tranquilas, bem, dá para ver a intenção espiritual do compositor, né? O estudioso das religiões orientais, que se chama John Blofeld, ele percebeu que os mantras são aqueles esquemas orientais, igual que o Nigum, uma sílaba ou uma pequena frase, geralmente em sânscrito, que se repete sem fim, assim que serve também para entrar, né, nessa espiritualidade, ajuda a entrar no mundo espiritual, né? Os mantras sempre produzem o efeito esperado, mesmo que não se conheça o significado das palavras e mesmo que estas sejam incorretamente pronunciadas. É a intenção na vivência religiosa é fundamental, muito mais que o conhecimento, né? É a intenção que nós chamamos de Kavaná, a que abre o caminho para a sintonia com o divino. Claro que isso que eu acabei de falar, muito mais que o conhecimento, é uma coisa relativa, porque o conhecimento é o que vai te manter realmente ligado à tradição que você está curtindo, que você está, no caso nosso, que você está ensinando, representando, senão você corre o perigo de pegar ideias assim. A- Na aula anterior que falei sobre Kabbalah, hoje em dia tem o que se conhece como pseudo-Kabbalah, ao qual aderem algumas personalidades do mundo artístico e não sei o quê, mas que são coisas escolhidas assim para ter uma coisa palatável para o grande público, mas quando você vai observar, não tem uma relação direta e séria com o que é realmente a Kabbalah, que é partir do texto hebraico e fazer uma leitura mística do texto hebraico, feita por uma pessoa que já conhece todas as fontes e já é observante, porque a Kabbalah fala de uma intenção mística por detrás de todas as leis. Quer dizer, não dá para você virar um cabalista simplesmente com sentar a meditar e sentir que uma luz entra em você. Isso não é Kabbalah.
Para ser cabalista, você tem que ser uma pessoa que estudou e que é observante. Senão, o que é escolher, por isso se conhece como pseudo-cabalá, né? Principalmente são coisas, isso que tem muito hoje, que está tão de moda, tem a ver com muitos sistemas de autoajuda que são de fácil acesso, né? Muitos deles são maravilhosos, sem dúvida, podem fazer muito bem à pessoa, mas tudo isso é pego e com algumas ideias do misticismo judaico se apresenta como que é Kabbalah. E, bueno, isso, tem Kabbalah não judaica, tem muita Kabbalah que aderem também pessoas que nunca passaram perto de nada que seja um estudo sério de qualquer texto também, né? Então, mas em todo caso, o conhecimento é muito importante, mas a intenção é fundamental, né? A intenção, para qualquer coisa vivencial, a tua intenção é fundamental. E para a questão religiosa, imagina então. Muito bem, abre a sintonia com o divino, né? Então, a repetição de uma fórmula, seja uma palavra, uma frase, uma melodia, com a devida intenção, desencadeia e movimenta energias que envolvem a quem a pronuncia ou acentua, né? Os que vivem considerando que tudo é energia, e isso inclui o misticismo judaico, sabem que uma prece ou uma expressão, às vezes é milenar, ou como no caso que hoje estamos falando, uma fórmula musical que foi repetida durante muito tempo, acaba criando como uma pegada, né? Um tipo de caminho na procura da existência espiritual. Os orientais a chamam de marca no akasha, né, no inconsciente coletivo, e que é seguido pela psique de quem o executa. Então, o equivalente oriental do movimento rítmico do Hasid durante a reza se chama mudra e varia dependendo do uso que se dá, sendo empregado até nas artes marciais também. Os místicos judeus também tinham conhecimento de que o corpo é o primeiro e mais natural instrumento do homem, que a alma respira através do corpo. Então, você incluir na sua experiência religiosa todo o seu corpo, você se concentrar em como está seu corpo, pode ajudar muito você em sua vivência religiosa. E o Nigun Hassídico era e é até hoje usado como preparação, como meditação, como inspiração para reza. Em diferentes contextos, dentro e fora do serviço religioso, antes de um estudo em grupo, ou sentar em círculo com outras pessoas para trocar ideias, a gente pode começar essa atividade cantando um nigum, né? Geralmente um que é introspectivo, né? Um daqueles que nos deixam em um estado alterado, né? Diferente de que quando começamos e trouxemos da rua todo o barulho da vida, né? A inquietude da vida. Os nigunim lentos expressam os modos de Kavaná e de Veikut, né? E há um poder inegável nessa prática. O movimento do corpo surge espontaneamente. Desligou a internet e caiu. Voltou. Mas tá tudo certo. Volta a falar uns 10 segundinhos Tá atrás. bom. Quer dizer, os nigunim que são lentos expressam os modos de Kavaná e de Veikut, né? E o movimento do corpo surge espontaneamente. A gente vê que as pessoas costumam mexer o corpo, dançar. A gente vê até na sinagoga, quando digamos, se faz esse clima de participação da pessoa na reza, surge espontaneamente a pessoa a dançar e às vezes acompanhar ritmicamente, né? E mais ainda quando se trata num nigum que é bem alegre, de ritmo vivo, que quando é repetido muitas vezes vai alegrar qualquer grupo congregado, né? E nós temos a experiência, isso assim,
das músicas hasídicas, todas aquelas que são oiras, como nós chamamos, são geralmente músicas hasídicas que têm textos dos salmos, alguns dos provérbios. Esses são todos ritmos vivos que alegram, né? Expressam uma exaltação mística que tem a ver com a forma que se chama Itlahavut, né? A gente vê a música tem isso no judaísmo, tem isso em qualquer lugar. Uma vez eu fui num ensaio de uma escola de samba, eu acho que era Mangueira, lá no ensaio lá. Bom, você vê, está um segundo vendo, ouvindo isso, minutos depois é impossível você não participar, não sentir isso também. Até agora, eu tenho na esquina da minha casa um boteco que muito pouco judaicamente se chama Porco Amigo, na esquina da minha casa. Por sorte, o meu apartamento dá para outra ponta, não está orientado para esse boteco. E é desses botecos que juntam, não sei, 200 pessoas, quinta, sexta, sábado. E tem um sambinha ao vivo. Então já me aconteceu de voltar e passar por aí. Ah, bom, é impossível, te contagia, né? Porque é isso, a música tem isso, né? E o corpo acompanha. Então, dentro do lealdil, como se diz, separando as coisas, dentro da vivência religiosa, o Nigum pode servir também para isso. A alegria do povo atingir a dimensão espiritual e assim a alegria, a felicidade, né? A canção hasídica com 100 palavras era baseada em canções populares e melodias eslavas. Quer dizer, de novo, a influência do contexto, do meio cultural onde viviam, né? Então, os rebes, o movimento hasídico, se criou, se cresceu e se estabeleceram chamadas cortes. Em cada Só aqui, fala de novo. Eu vou lá. então, o movimento racídico cresceu na Europa Oriental e se organizou, se chamavam cortes. Cada aldeia, cada cidadezinha tinha seu rebe e o rebe tinha seus aderentes, os Hasidim, né? Os seguidores dele, né? Então, eram chamados de tzadikim, né? Os rebes também. E eles pegavam uma canção russa, polonesa, por exemplo, e eles diziam que resgatavam dessa canção faíscas, centelhas divinas. Então, como que convertiam a canção e eles as incluíam, as resgatavam e as traziam para suas cortes, né? Alguns deles eram compositores, como Levi Itzhok de Berdichev, mas muitos deles simplesmente pegavam canções russas e aí as traziam e descobriam faíscas divinas e as traziam, né? Inclusive, temos algumas canções que são em russo também, né? Há uma que é a mais conhecida de Chabad, que é "Nie zuriche chlopsi", tem uma letra em russo, né? Eu não trouxe os exemplos musicais para mostrar, porque estamos com esse problema de direitos, não sei qual votar, qual não votar, mas já vamos solucionar isso. Então, eles ensinavam essas canções aos seus Hasidim, nos seus encontros. Sempre os encontros eram na mesa, né? Se chamavam Farbrengen, né? Os encontros com o Rebbe. E aí, então, havia peregrinações para esses encontros, principalmente para as visitas para o Tzadik, né? E aí, nesses encontros, sempre o Rebbe ensinava alguma nova canção, algum novo nigun, né? Eh, e junto com esses nigunim, o mundo racídico nos forneceu de muitas melodias que depois foram usadas tradicionalmente
para as rezas, né? Muito bem. Eles desenvolveram a sua forma própria de celebrar Purim. Como eles achavam as qualidades espirituais tão grandes na alegria e na diversão, então quando chegava Purim era um momento, a festa em que podemos ficar alegres. Então o próprio Rebbe costumava dançar em algum momento da festa, né? Então os Hasidim acreditavam que todas as preces e pedidos do Rebbe seriam atendidas assim que ele acabara com sua dança de Purim. Então, o Levi Yitzhak de Berdichev, ele dançava enquanto fazia a primeira brachá antes da Megilat Esther, né? A brachá al Mikra Megillah. Ele dançava. E durante a leitura da Megillah, eles cantavam com muito entusiasmo e bastante barulho algumas passagens da Megillah, escolhidas, né? Principalmente aquelas que falam em celebração, né? A noite de Purim era uma noitada de canções. Então, tinha versões, muitas, da canção Shoshanat Yaakov, de alguns salmos, então, canções hassídicas em hebraico ou em yiddish, ou até no vernacular, né? Geralmente em russo. E depois vinha também o Purim Spiel, que era uma peça de teatro, geralmente muito engraçada, que incluía canto e às vezes até acompanhamento instrumental, né? Purim Spiel era uma peça de teatro onde as pessoas geralmente reviviam algum momento da história judaica, né? Então, mas geralmente eram sempre engraçadas. E é bonito porque as congregações se preparavam para a festa de Purim e um grupo fazia uma obrinha de teatro. Nos dias seguintes de Purim, isso na noite de Purim, nos dias seguintes tinha mais farra e aí já entrava vodka. Então, havia um clímax durante a Mincha e quem atuasse como Sheliach Tzibur, como Hazan, quem oficiava na Mincha de Purim, vestia um kittel branco, como se usa nos Yamim Noraim, né? E cantava rezas com modos musicais dos Yamim Noraim, mas em estilo meio engraçado, burlesco, né? Quer dizer, eles se permitiam em Purim aquela coisa de acabar com a seriedade, não digo respeito, porque eles não desrespeitavam, mas se permitiam algumas transgressões, aquela observância mais cuidadosa, né, com as coisas sagradas. Então, eles se permitiam algumas coisas. Isso tinha um pouquinho a ver com o álcool também, né? Então, tinha um Rebbe importante que ele compunha uma melodia nova para Shoshanat Yaakov a cada ano. Ele ensinava uma nova canção no Shabbat anterior, a nova canção no Shabbat anterior a Purim. E depois, nos dias de Purim, todos cantavam a nova canção que o Rebbe tinha ensinado, ad infinitum, né? Ein Sof. Depois também se usava essa melodia no Shabbat seguinte, mais para a reza de Lejadodi, que são costumes que foram aparecendo no mundo hassídico, né? Com respeito ao estilo hassídico atual, nós temos festivais hassídicos permanentemente. Houve uma época que em Israel tinha um festival hassídico anual. Eu não ouvi isso de que continue acontecendo. Não sei se continua acontecendo, mas isso era para que os compositores levassem canções de estilo hassídico para que continuasse tendo produção, né, dos compositores de música de estilo hassídico. Eu acompanhei durante muitos anos e realmente aquilo lá tinha muito pouca coisa de valor e que você sentisse a mesma coisa, né? A mesma intenção do compositor, como tinha as composições dos Hasidim originais e de alguns pouquinhos que surgiram depois da Shoah, né? Tinha muita coisa que não tinha grande valor musical, aí parei de acompanhar. Agora não sei se continua tendo esses festivais assim tão
tão seguido, né? É, mas, Aqueles que vão lá, aqueles que vão no sinal, também são assim, né? hum, Tem alguns que vão nos sinais cantando, na Kombi. claro, Então, mas isso geralmente são das seitas racídicas que saem fazer coisas nas ruas, né? Eles têm muito essa da religião na rua. É. Mas, veja lá, eu não estou mostrando os exemplos, mas as canções mais antigas racídicas não são as mais cantadas no mundo racídico hoje. As mais cantadas são justamente uma produção posterior à Shoah, que são dos anos 60 e 70, e compostas nada mais e nada menos que por Shlomo Carlebach. Então, essas são as mais cantadas até no mundo racídico também. Então, o que nós temos também é o que eu falei antes, que é o neo-racídico, que nós temos diferentes manifestações. No mundo bem ortodoxo, tem alguns cantores e alguns corais, tem grupos de crianças que cantam também, né? E isso tem muito. Mas o tipo de música não é aceita, não é do gosto do mundo não ortodoxo. Então, essas composições permanentes dos grupos ortodoxos são consideradas pelo mundo não ortodoxo como um pouquinho lamentosas, digamos. Ouvindo isso, lembram um pouquinho da Hazanut da Europa Oriental e então não gostam. Acham um pouco melosas também demais, então não são do gosto. E são mais do gosto do mundo não ortodoxo as compostas nos Estados Unidos. A maior parte deles também são melosas, né? Mas são melosas do estilo americano, né? Então é isso que nós temos hoje em dia, né? No mundo racídico. Em todo caso, o movimento que criou o Baal Shem Tov no século XVIII trouxe uma expectativa de redenção, uma forma de transcender uma realidade insuportável, e aí o povo soube que esse Deus amoroso e próximo não precisa, contrariamente ao que se les dizia antes, de jejuns, castigo, choro, lamento, pesar, aflição. Quer dizer, esse Deus é como uma estação de rádio, está sempre aí e é só você se sintonizar, e para isso a intenção, o desejo, a sede de Deus é o que nos conduz a Deus. E a música, o canto e a alegria são um dial para essa sintonia. Em todos os tempos da história, em todos os povos, a música vem desempenhando um papel fundamental na procura da inspiração. O impacto produzido pela música na mente humana é sempre o mesmo. O estudo da interdependência entre sociologia, teologia e música nos ensina que uma religião sem música seria impensável. E a revolução mística deslanchada pelo Baal Shem Tov resgatou e priorizou as ideias cabalísticas sobre música e canto, deixando de lado toda aquela história de preconceitos em relação à música no serviço religioso. Já ninguém mais precisou explicar que a música, ao criar o ambiente propício para a experiência religiosa, não é só um enfeite, mas é parte indissolúvel do serviço religioso. Há 2 séculos e meio da morte do Baal Shem Tov, vivemos uma realidade existencial muito diferente em relação à ameaça física, pelo menos nesta parte do mundo, e às condições básicas de subsistência, mas sofremos a pressão e o estresse no cotidiano violento da concorrência em nossas sociedades. Enfrentamos encolhimento da vida judaica, provocado por vários motivos, nos desqualificamos uns aos outros, até o perigo da desagregação interna entre diferentes ramas do judaísmo, e hoje em dia, com a questão do antissemitismo surgindo com essa violência novamente no mundo, é uma coisa que nos mantém com uma estresse e uma preocupação, que como isso vai evoluir,
Então, estamos num momento que é complicado, apesar de que ainda estamos vivendo bem, né? Nesse contexto, a canção hassídica, por exemplo, de Karlebach e dos americanos, sejam ortodoxos ou não ortodoxos, continua nos envolvendo, nos transportando exatamente como estamos precisando. O momento da espiritualidade converte momentaneamente nosso povo em um povo só. A canção hassídica consegue que todos, independentemente do lugar e da corrente religiosa, cantemos as mesmas melodias. E o momento mágico do vivencial, da motivação, da inspiração das nossas comunidades é o alento para os ossos de Israel que a aridez dos nossos dias às vezes seca, né? Uma referência à visão do profeta Ezequiel dos ossos secos. O mesmo fenômeno de renascimento que amorosamente o Baal Shem Tov deslanchou no seio do sofrido povo em finais do século XVIII. Muito bem. Alguma pergunta, hein? Claro, Ale Hasidim. Muito bem. Temos algumas perguntas? Eu falo o poder da música, Hein? poder da música. Sim. Meu marido teve internado durante muito tempo na UTI. E quando eu ia visitá-lo, ele estava num estado muito delicado, quando eu ia visitá-lo, principalmente, eu ficava ao lado do leito dele, eu cantava Tov Lehodot. Aham, aham. E ele fazia aquilo repetidamente, repetidamente, olhos fechados, e ele lembra, ele estava em coma, ele lembra direitinho Claro, de ele sentia minha presença e sentia que eu estava cantando para ele, claro. cantando A o Banal gente Eterno, faz né? muito isso também. Né? Muitas vezes alguém avisa, eu tenho, sei lá, alguém da família, não sei o quê, você podia ir e cantar alguma coisa para ele. Eu já vi num filme, e é um filme moderno, né? Na verdade, um DJ, ele estava com um amigo prestando atenção e mostrando para ele como que a batida de música fazia as pessoas a se agitarem Claro, ou ficarem mais por causa do batimento cardíaco, sincronizava com o ritmo da música. Então, alto BPM, claro, batida por claro. minuto, fazia as pessoas ficarem mais dançantes. Baixo BPM, acalmava. Então, pela batida, alterava também o jeito que as pessoas interagiam. Claro, claro. É isso, assim. Sim, a música tem um poder muito, muito importante, muito importante. E, teve uma pessoa que esteve internado em CTI durante um tempo, já faleceu uma senhora daqui da área, que ela disse durante o tempo que eu estive no CTI, que foram várias semanas, que eu simplesmente imaginava o serviço religioso da área, né? E depois ela se melhorou muito bem, e ela veio e me disse, só ouvia você cantando o serviço inteiro, né? Uma senhora que vinha aqui, já é falecida ela. É. Mas é isso, claro. É isso. Nigonim é típico do racidismo? Claro. Eu já havia antes. Não, 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 não. Nigun é melodia, é música, né? Nigun. Nigun sempre foi a palavra para canção, né? Nigun é uma melodia, né? Agora, o nigun hassídico trouxe como novidade uma melodia sem palavras. Então, isso que é o nigun hassídico. Isso não existia antes. ¿Por quê? Porque o Baal Shem Tov ensinou que basta com essa intenção para você conseguir ter acesso à divindade, né? Então, essa foi a... Talvez fosse para todos poderem acompanhar a reza. Claro, A reza, uma população que não tinha estudo nem a leitura, ainda conseguia acompanhar claro. a reza, acompanhar os rituais, É, sem precisar saber ler, só claro. acompanhar. Então tinha a E melodia. depois
essa questão da intenção, você sabe que tem histórias racídicas sem fim, né? Histórias de rebes racídicos sem fim, principalmente dos mais conhecidos. Com certeza, algumas são históricas, outras são mitológicas, né? Mas teve um que chegou convidado a alguma cidade e quando foi na sinagoga, ele foi entrar e disse, não consigo entrar. Por que não consegue entrar? Ah, porque o chão está cheio de palavras, como que faltou a intenção. Houve muita palavra dita de forma mecânica, sem a devida concentração na reza, sem a devida intenção. Então, essas palavras, para ele, não subiram. Claro, ficaram aí no chão. E teve outro rebe que, quando entrou, tinha um garoto assobiando na sinagoga. Então, as pessoas foram correndo para repreendê-lo. E ele falou: não, não, isso que ele está fazendo é o melhor que eu vi por aqui, porque percebeu uma intenção naquele assobiar, né? Aquela melodia que foi assobiada, né? É isso, reconheceu a intenção da pessoa. E assim tem histórias sem fim, sem fim. Tinha muitos rabinos hassídicos que tinham seu Hazan e exigiam dele que cada sexta-feira para o serviço do Shabbat trouxesse alguma novidade, não porque ele tinha que estudar uma obra nova, mas que ele tinha que ser capaz de improvisar na hora uma melodia nova para uma determinada reza. Claro que isso é um talento todo especial que nem todo cantor tem essa possibilidade de improvisar, né? Mas tinha rebes que exigiam isso do seu Hazan, né? Você vê como as coisas vão cambiando. Se você trouxer ao serviço religioso melodias novas a cada sexta-feira, as pessoas não vão conseguir acompanhar, não vão saber mais onde que estão, que isso é muito importante. É um papel importante do Hazan, a questão didática de ir introduzindo algumas melodias novas, mas com o cuidado de que o serviço seja reconhecível, né? Claro, porque existe uma identificação com o que está acontecendo no serviço religioso. A pessoa que vem quer sentir essa coisa de que está em casa, né? E a música tem que reconhecer a linguagem. É por isso que as pessoas não gostam da música de outras sinagogas, não porque sejam ruins, é porque não lhes diz respeito. Se acostumou com essas, né? Então ele diz, ah, aquilo eu não gosto, não. Eu já tive até pessoas da minha cidade que vieram aqui, vieram na área, e depois no final me diziam, ah, sim, gostei, sim, mas por que você mudou as músicas? Eu, mas que músicas mudei? Essas são as músicas que se cantam. Não, as músicas de lá. Digo, "Pô, mas aquelas músicas se cantam lá, aqui se cantam outras." É isso. Podemos, sim, sim. Eh, deixa pegar algum. Só uma pergunta. Sim, No mundo separatista, sim. houve convergência ou não com esse movimento lá, assim, ou não atingiu? Sim, sim, tem muita coisa em comum. Eh, essa questão do misticismo ser proibido, eh, no mundo judaico, ser proibido a difusão, né? Quer dizer, se tinha um cabalista, só podia passar isso para alguém que tivesse todos os méritos e todos os conhecimentos, mas não podia se disseminar até que apareceu o hasidismo e simplesmente traduziu muito do misticismo numa linguagem popular, né, de fácil acesso, né? Mas no mundo sefaradi, o misticismo sempre continuou se nutrindo muito, né? E eles têm muito essa coisa do misticismo e muito uma coisa enorme de superstições também, que o misticismo e a superstição vai muito juntos. Superstição é uma forma de misticismo. Quer dizer, não é um estudo, né, baseado em nossas fontes, mas não deixa de ser uma forma de misticismo.
Mas hoje em dia, quando a gente vê em Israel o fenômeno dos Haredim, nós vemos nos grupos Haredim muitos que são descendentes da vida judaica europeia, né? As roupas dos Haredim são trazidas, evidentemente, da Europa, mas entre eles nós vemos uma quantidade enorme de pessoas de origem Mizrahi e Sefaradi, e que se juntam no mundo Haredi e fazem exatamente a mesma coisa. Outro dia vi uma entrevista na rua de uma jornalista em Israel perguntando a um cara vestido com peies exatamente igual que se viesse de algum state da Polônia e ele era filho de iraquianos, ou não sei, então disse, mas por que você se veste assim, não sei o quê? Disse, isso não tem nada a ver com a origem. Ele está certa a resposta. Isto é uma forma que nos identifica, claro, é a nossa vida de hoje, e a nossa vida de hoje inclui esta forma de nos diferenciar do resto. E é uma realidade, a gente pode gostar mais ou menos, eh, mas realmente já eh, não tem mais essa diferença entre Sefaradim, Mizrahim e Ashkenazim quando se fala hoje em dia no mundo ultra-ortodoxo em Israel. Tem muitos, é? Agora, tem um grupo que são unicamente Mizrahim, que são os que aderem ao partido Shas, que é um partido religioso, e eles são todos Mizrahim. Então, eles eh, são também ultra-ortodoxos, mas têm seu grupo separado. Esses já são mais. Olha, Sim, tem uma pergunta claro. que está na tela, você não deve ter visto, onde pergunta: as melodias são extraídas dos Salmos, sempre dos Salmos? Viviane Goldberg está perguntando isso. Para mim, aparece, na minha tela aparece a pergunta: Qual é a se pergunta? Deixa eu ver. as melodias são extraídas dos Salmos, sempre dos Salmos? Não, não, não. Não, não. Nós temos Não é minha pergunta. as canções racídicas, elas podem, tiram muito alguns pequenos versículos dos Salmos e ficam repetindo aquele versículo muitas vezes, mas não somente dos Salmos, às vezes é algum versículo da Torá também, né? Às vezes é uma expressão da Mishnah, por exemplo, né? Eh, eh, ואהבת לרעך, רעך כמוך, ואהבת לרעך. Esos son versículos da Torá. O זה כלל גדול, גדול בתורה. Pueden ser citas da Mishnah que falam da Torá. Tem vários, mas tem muitíssimos, sim, canções racídicas que pegam versículos do Salmo ou parte de um versículo, né? Tem muito dos Salmos, porque Salmo dá para tudo. Salmos é uma coleção que, quando a gente olha assim, muito, digamos, por encima, sem cuidado, parece uma coisa muito repetitiva de louvor e louva muito Deus pelas coisas da natureza e pelas maravilhas, mas, na verdade, tem salmo que expressa diferentes coisas, né? Tem muitas coisas que se atribui, claro, ao rei David, que ele teria escrito em momentos diferentes, em momentos de estado, de espírito diferentes. Então, dá para muita coisa. Você pode encontrar nos Salmos versículos para expressar muitíssimas coisas. É um mundo muito rico. É. Que mais? Vou agregar a essa pergunta. Sim. Os salmos, todos eles têm os sinais musicais, teamim, todos, mas hoje em dia, até onde eu conheço, isso não são mais muito respeitados. Eventualmente, se é numa recitação, ou então são compositores
compositores modernos ou contemporâneos que fizeram puseram versões Sim, sim. musicais contemporâneas no salmo. É. Geralmente são coisas que gosta só o compositor mesmo, porque são uma forçação de barra, porque claro, eu já vi composições dessas dizendo a música dos salmos no templo foi exatamente assim, coisa que é impossível a gente saber. Não tinha, não tinha forma, não tinha gravador, não tinha pentagrama, pauta, né, para escrever musicalmente. Isso se vê na Renascença. E as tradições musicais, com certeza, foram influenciadas por diferentes contextos onde os judeus viveram em diferentes lugares do mundo, nunca vindas do templo. Existia, a gente sabe, uma tradição de recitação de salmos no templo que era responsorial, né? Um coro cantava um versículo e o outro coro respondia com o versículo seguinte, que se chama responsorial. Isso é muito comum, não só na sinagoga, na igreja também, né? O oficiante fala algo e o povo repete, ou cala, a congregação repete com o seguinte versículo, né? Mas realmente eu nunca ouvi os salmos sendo, os Tamei Mikra, dos salmos sendo cantados por alguém, né? Porque assim, no século X, um grupo que se chamavam os masoretas, né? Escreveram o Tanaj inteiro e principalmente a Torá, com todos os pontinhos também, porque a Torá tradicionalmente, o rolo da Torá, vem com as consoantes sem vogais. E isso produziu algumas controvérsias, se essa palavra se lia exatamente assim ou assado. Então, houve até que esse grupo colocou os pontinhos na Torá e também colocou os Tamei Mikra, os sinais de música, numa época também que apareceram. Música. No mundo cristão apareceu também os neumas, né? Que a gente vê os padres do canto gregoriano, eles estão lendo neumas que estão escritos em volta do texto, exatamente como nós lemos os Tamei Mikra no texto da Torá. Mas eles também colocaram Tamei Mikra no Tanaj inteiro, inclusive nos Salmos, né? Mas eu nunca vi isso cantado, não. A gente tem, além da Torá e dos profetas, né, da Haftará, nós temos essas 5 Megilot que a gente lê nas diferentes datas do ano do calendário judaico, né? Megilat Esther em Purim, Shir Hashirim, né? Cântico dos Cânticos em Pesach, Ruth em Shavuot e Kohelet em Sukkot, que essa sim, tem gente que canta com também, nas sinagogas onde isso é lido, né? É feito com Tamei Mikra. Eu nunca ouvi pessoalmente, salvo Megilat Esther e Megilat Eijá em Tisha B'Av, né? Mas nunca, as outras nunca ouvi sendo lidas ritualmente no contexto do serviço religioso, nunca ouvi. Mas tem lugares onde isso é feito, né? É isso. Alguma Obrigado. dúvida sobre Hasidismo? Muito bem. Então, para acabar, a gente pode cantar uma canção de Karlebach, uma que nós cantamos sempre na reza, que é Ve'aher eneinu betoratecha, ve'dabek libeinu be'mitzvotecha, ve'yachet levabeinu le'ahava uleira et shemecha, שלא נבוש ולא ניכלם ולא ניכשל
לעולם ועד וארננו בתורתך ודבק ליבנו במצוותיך ויחד לבבינו לאהבה וליראה את שמך. Muito bem, gente. Muito obrigado aos que vieram aqui, aos que estão assistindo, e muito obrigado, bem-vindos aos que se conectam depois para ouvir isto que vai ficar no YouTube. Nós tivemos, numa aula, tivemos 130 e pouco, ou 160 e pouco visualizações posteriores, né? Assim que é muito bom. Comparado com os 3, 4 que estão conectados online, é muito mais. É. Muito bem, gente, muito obrigado. Até quarta-feira próxima. Das próximas vezes não falte a música. Ah, não, 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 não. Mas eu tenho que ver realmente isso que vai me dizer o Richard, onde que se faz, colocar as músicas para ver se aí tem direitos ou fazer em outra plataforma que não é YouTube, ele diz, né? Então colocar Aí, aqui para nós. hein? Para nós é que estamos aqui. Ah, sim, sim, já não, mas a ideia é que fique isso também lá em cima para as pessoas possam ver, porque é um serviço congregacional. Tem gente que realmente não pode chegar até aqui por questão de idade, questão de saúde, questão de geografia. Então, não deixa de ser um serviço que a congregação presta, né, quando coloca as coisas disponíveis, né, na internet. Assim que bom, gente. Que coisa boa. Todarabá. Toda Tchau, tchau. Obrigado, obrigado. Tchau, tchau.